O Bitcoin nunca ficou desse jeito, com esse baixíssimo volume e quase nenhuma movimentação por mais de 10 minutos. E por conta disso, fica a atenção e a espera de um movimento muito forte. Vamos analisar qual pode ser o lado dessa história e algumas informações importantes que a gente tem que considerar. Para a gente começar, temos essa notícia falando que a SEC pediu para a Coinbase deslistar as altcoins e deixar somente o Bitcoin para ser usado com trade lá, o que não faz nenhum sentido. Uma corretora nunca vai deslistar todas as altcoins e deixar somente o Bitcoin para fazer movimentação, mercado futuro, spot, que seja. Não faz sentido porque é muito dinheiro que eles deixam de ganhar por conta disso. E até que essa notícia não é uma notícia recente, como você pode ver em todas as redes sociais, tem Twitter, todo mundo falando disso, mas não é um fato recente. Isso aí aconteceu quando a gente teve essa problemática, essa guerra entre a SEC e as corretoras que a gente discutiu algumas semanas atrás. Então nós temos aqui, né, a SEC colocando uma pressão, isso já aconteceu, em cima das corretoras e principalmente da Coinbase para deslistar as altcoins e deixar somente o Bitcoin nessa história. O CEO da Coinbase falou que, cara, nem ferrando que eu vou fazer isso, e quis resolver isso na corte. E aí nós temos o Gary Gensler, que é a cadeira lá, o presidente da SEC, querendo encrencar com as altcoins. Já tem uma narrativa, uma problemática em cima dele, que esse cara tá marcando o mercado e quer destruir o mercado, e ele os seus planos poderiam acabar com o mercado de cripto nos Estados Unidos. E vamos lá, o susto foi bem forte quando a gente teve isso. Antes da gente entrar na parte mais técnica, mais gráfica, em alguns sinais importantes, a gente tem que entender toda a narrativa e pontos importantes que podem realçar e trazer uma valorização para o nosso mercado no curto, médio e longo prazo. Nós temos aqui a Tether, tá? A emissora dos USDT, aumentando sua reserva em 3,3 bilhões no segundo trimestre aqui de 2023. Cara, isso é extremamente positivo, até porque se você for descer aqui, a gente vai ter o seguinte, tá? A Tether falou que eles tiveram um lucro operacional de quase 1 bilhão de dólares, o que é muita coisa. Por que isso aqui é muito relevante para a gente e é o ponto principal dessa notícia? Porque quando você tem uma empresa como a Tether emitindo, tá certo, tokens que representam o dólar, nós temos uma empresa, isso aqui é uma empresa, tá? E por conta disso elas estão tendo lucro. Significa que o mercado de cripto sim tem um ecossistema que pode trazer muito lucro para muitas empresas. Isso cresce o olho do pessoal. Você sabe como é que é o mercado financeiro hoje do planeta. Onde tem potencial de lucro, tem empresa entrando. Isso aqui é uma informação extremamente relevante, muita gente deixa isso passar, mas quando eu vi isso aqui eu falei, calma aí, isso aqui é muito importante, pode mudar o nosso game e pode estar fortalecendo a tese que o mercado de cripto pode ter uma expansão muito forte no próximo ciclo de alta. Enquanto o Bitcoin passa para os momentos mais lerdos e estranhos que a gente já teve nesse mercado, com um volume extremamente baixo e uma volatilidade mínima, nós temos ainda aquela narrativa, toda a história em torno da inflação americana, se isso vai fortalecer ou não o mercado de cripto a ganhar valor, assim como as bolsas também estão tendo um desempenho extremamente positivo nas últimas semanas. Então aqui nós temos a inflação anual dos Estados Unidos está tendo o seu menor aumento nos últimos 2 anos. Então a gente está tendo realmente um negócio mais estável. E aqui a gente já tem uma frase falando que isso poderia fazer o Banco Central Americano acabar essa sequência de aumentos na taxa de juros para conter a inflação. Então você tem vários dados falando que a inflação já está ficando meio que controlável, então isso aí vai tirar a urgência do Banco Central Americano de tratar isso da forma mais caótica possível, aumentando os juros de forma violenta. E a única interpretação que eu posso passar para vocês nesse momento é que o pior pode ter passado já. Então toda a queda que nós tivemos, agora essa mudança de paradigma no mercado, a gente já começou a ter uma alta no Bitcoin, já dobrou em relação ao fundo anterior que a gente conseguiu chegar nos 15.500. Isso mostra que o pior já pode ter ficado para trás e agora nós iniciamos realmente uma nova fase do ciclo de alta, pelo menos a preparação para ela. Então a gente vai entrar nos dados técnicos sem antes você deixar o seu like, a sua inscrição é extremamente importante, é muita informação relevante que eu vou te passar, eu te passo um panorama geral muito importante e o melhor, a gente está sempre atento em qualquer mínimo detalhe, isso é extremamente importante para você também colocar dinheiro no bolso. Isso aqui é ótimo você ficar ciente. Nós temos uma tabela mostrando o desempenho mensal do Bitcoin e entra o seguinte aqui, nós temos o pior mês do ano histórico, setembro. Setembro é o pior mês que nós temos para o mercado de criptomoedas, o pior desempenho possível. Você pode ver aqui que você tem alguns meses maravilhosos, temos abril, grande parte verde,
Só que chega setembro, o negócio fica completamente pessimista. E se você for tirar a média, nós temos o pior mês disparado, setembro, com uma queda média aqui de 6%, e só 2 meses, dois setembros de 10, tiveram uma performance positiva verde, o resto tudo vermelho. E nós temos aqui meses extremamente positivos, como julho, e nós temos outubro e novembro, ou seja, nós podemos realmente ter o mercado mais quietinho. A gente vai fazer uma validação dessa tese ainda na parte técnica, mas eu quero mostrar para vocês que outubro, novembro, olha a alta média que ele tem, e dezembro também tem uma média interessante. Bota isso no papel e a gente tem realmente um cenário muito favorável para um ciclo de alta que pode já começar desde outubro, novembro e dezembro, já demonstrar alguns sinais de força, e aí no ano que vem a gente pode ter realmente o ciclo indo à vontade, principalmente em fevereiro, que acaba sendo um mês extremamente positivo para o mercado. Então, entendendo isso, nós temos, vamos lá, recapitulando, setembro o pior mês, outubro, novembro, depois desse pior mês, nós temos os melhores meses, com a média em outubro de 23% de alta e novembro 46% de alta. Extremamente relevante essa informação, porque casa junto com a leitura dos ciclos. Agora, no curto prazo, por conta da volatilidade, a gente vai ver melhor agora passando para o gráfico. E no gráfico entra a seguinte questão. Todo mundo na internet, você pode ver no Twitter, pode ver em todo canto, tá todo mundo falando em um sinal que está aparecendo que pode indicar que o mercado vai começar a subir. Mas calma lá. Nós temos o MACD, tá, que é um indicador ali que ele usa duas médias, uma azul e uma laranja. Quando uma cruza com a outra, a azul fica em cima da laranja, é extremamente positivo. Quando o contrário acontece, o mercado fica bearish. Acontece que a gente vai para o gráfico semanal, mensal, em cada cruzamento dessa média vai indicar um sinal mais sólido para a gente conforme a gente vai subindo o tempo gráfico, o time frame, certo? Então no gráfico mensal, se a gente tiver um cruzamento, já indica muita coisa nesse momento. E aí aqui que está a pegadinha, você vai ver que o MACD sim está fazendo um cruzamento forte aqui no gráfico mensal, indicando o quê? Que o negócio vai começar a estourar para cima, é ciclo de alta, é uma alta violenta que está para acontecer? Não, só por quê? Porque quando acontece isso, você volta um pouquinho no tempo e avalia os últimos acontecimentos. O que aconteceu da última vez, quando o MACD fez o cruzamento aqui depois de um bear market? Vamos lá, foi nessa vela aqui, foi justamente entre essas duas velas. E o que aconteceu? O mercado deu uma porradinha para cima e logo depois entrou em uma tendência corretiva. Quantos por cento ele acabou corrigindo? Tivemos uma correção de 52%, o que é muita coisa. Se você considerar o movimento de alta anterior, acaba sendo bem tranquilo, 300% de alta para retrair 50%. Tudo tranquilo, de acordo com o Fibonacci, segue o jogo. Agora, a seguinte questão que a gente vem conversando é que o Bitcoin no gráfico semanal, ele está construindo um padrão que tende a fazer uma correção. Isso aqui a gente não ignora de forma alguma. Temos uma linha de tendência sendo respeitada e a partir do momento que ele quebra essa linha de tendência, entramos em um processo corretivo em um tempo gráfico maior, como mensal, 3 meses, semanal. Agora, isso aqui juntando com outra reta aqui, vamos ter um padrão de cunho ascendente. Esse padrão tende a fazer um rompimento para baixo, o que não seria muito positivo para o mercado, com certeza. Tendência corretiva é ter paciência, esperar o mercado buscar um suporte como base, ele continua a sua tendência. Agora, existe a possibilidade, por conta desse cruzamento, de criar um FOMO instantâneo no mercado, jogar a gente para cima, nesse topo aqui dessa linha de tendência, que acaba formando esse padrão, e aí depois ele fazer uma correção mais acentuada, e esse seria um cenário perfeito. Por quê? Se a gente for analisar por uma ótica de busca por liquidez, nós temos dois topos aqui, perfeito? Então tem muita gente querendo ou não fazendo short nessa região, esperando que o mercado caia. Quando o mercado faz uma movimentação para cima dessa região, muita gente é estopada e liquidada nessa história. Então, entendendo esse contexto, seria perfeitamente cabível nessa situação do mercado a gente ter uma alta, liquidar esse povo, criar um FOMO no mercado e depois empurrar tudo para baixo. Seria o cenário perfeito para o institucional captar muito dinheiro com liquidação e estopagem. Então, esse seria o cenário ideal. Vai acontecer isso? Não sabemos. Mas, se você colocar tudo na ponta do lápis, esse cruzamento do MACD acaba sendo um sinal completamente válido. Com certeza, por conta da volatilidade, que a gente está com um cenário muito baixo. E por que eu estou falando isso? Vamos lá. Essa questão da volatilidade baixa é que exatamente isso aqui, ó. Nós temos praticamente um mercado extremamente parado. Você pode ver
pela movimentação dos candles, o mercado nunca ficou 10 minutos sem nenhuma volatilidade praticamente. Nós temos um gráfico, eu botei no meu Instagram, se você não me segue, tá? @DougTadeu, tá aqui em cima para você me seguir, extremamente importante que você não perca informação lá. E o mercado ficou muito parado durante 10 minutos, isso nunca aconteceu. Significa que não tem ninguém fazendo trade, não tem movimentação nenhuma. Isso é bizarro. E quando nós temos o baixo volume no mercado, nós temos possibilidade de agulhadas e simplesmente movimentações fortes, porque você não precisa de muito dinheiro para fazer uma movimentação no mercado institucional, adora fazer o quê? Agulhada nesse momento. Então tem que ter muita cautela, sempre importante, você vai fazer qualquer investimento, vai fazer qualquer trade, você esperar uma validação, esperar algum sinal válido para você, seja a construção de um pivô, seja a defesa de suporte, sobrecompra, sobrevenda, alguma coisa tem que ter. Você entrar no meio do caminho achando que, tá parado, mas vai subir, é um erro é erro de iniciante. Então você tem que ter validações para tomar decisão, afinal só ganha dinheiro quem pensa dessa forma no mercado. E conforme eu falei com vocês, nós temos todo mundo falando, tem notícia falando do MACD. Quando isso acontece, são dois efeitos que isso causa. O que eu falei com vocês, cria um FOMO instantâneo no mercado, as pessoas acham que isso vai justificar exatamente o que eles mostraram aqui, um gráfico que, depois do cruzamento o negócio estourou pra caramba, iniciou um novo ciclo, apesar deles falarem aqui que os cruzamentos do MACD de um time frame menor podem parecer alarmes falsos, né? Essa situação, por mais que esteja no gráfico mensal, é para você tomar cuidado. Pode significar que nós podemos ter uma alta ainda, um rompimento dessa máxima anual dos 32, buscar os 33, 34, 35 mil dólares para depois fazer uma correção acentuada. Eu ainda tenho uma certa fé que isso pode acontecer, claro que a gente não sabe o que vai acontecer, mas o principal, estamos preparados para tudo que for acontecer nesse mercado. Então, quando acontece isso, pode apostar que muita gente vai tomar uma decisão baseada nisso aqui. O que eu te recomendo é que você não faça isso e siga esse canal, se inscreva, deixa o like, é muito importante, porque você não faz besteira nesse mercado. Quem não faz besteira é racional e consciente e tem uma estratégia, sai ganhando dinheiro e, você tá no lugar certo. No mais, muito obrigado por ficar comigo até aqui, tamo junto, forte abraço e é nóis.